Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 22 de junho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, vamos iniciar aqui então com a análise do índice Bovespa, né, sobre a ótica do gráfico semanal. Ele fechou essa semana uma leve queda de 0,07%, cotado a 137.115 pontos. Ele chegou a tocar ali a região dos 140 mil pontos durante a semana, né? Mas depois acabou recuando tudo. Ficou essa figura aqui de estrela cadente, né? Que pode indicar mais quedas na próxima semana. Porém, de uma forma geral, a tendência do índice ainda é de alta, tá? A média móvel de 9 períodos está virado para cima. Os preços fecharam acima da média móvel, tá? Porém, a gente tem que ficar alerta, né? Nessa próxima semana, tendo em vista aí que os Estados Unidos, né? Realizaram aí ontem alguma operação lá no Irã. O Irã está ameaçando, né? Fechar o Estreito de Hormuz, que é um local ali de mar, de oceano, que passa um terço da produção de petróleo do mundo. Isso pode acabar afetando aí os preços do petróleo, certamente vai afetar, pelo menos nos primeiros dias, até haver uma estabilização. E isso, por consequência, também acaba refletindo nas bolsas do mundo todo. Então, acredito que, principalmente na segunda-feira, né, vai haver aí uma volatilidade no mercado. E vamos ver como se comporta, né? Eu acho que o semana que vem promete bastante, tá? E enquanto que essa semana realmente não foi muito positiva, porque o índice fechou praticamente estável aí, mas com um viés de baixa, né? Apesar da tendência geral ainda ser de alta, tá? Indo aqui para o Banco do Brasil, fechou a semana em queda de 1,11%, cotado a R$ 21,35. Durante a semana ele até subiu em alguns dias, tá? Mas acabou na sexta-feira caindo, fechando na mínima, inclusive. Porém, não perdeu a mínima da semana anterior. Tá? Então, vamos ver essa semana como o Banco do Brasil vai se desenrolar. Tá? Existe essa região de suporte aqui na casa dos R$ 21,01. E a média móvel de 200 períodos também é uma região de suporte. Então, vamos ver se o Banco do Brasil consegue se recuperar essa semana e não perde a mínima da semana anterior, ou se ele realmente vai perder essa região e vai vir testar aqui essas regiões de suporte. Tendência, no geral, continua sendo de queda, né? Uma tendência clara de queda. Média móvel de 9 períodos virado para baixo. Já é quarto, quinto, sexta semana seguida de queda, né? No índice, no Banco do Brasil. Mas acredito que já está chegando aí em vias de se estabilizar. Tá? Acredito que a queda do Banco do Brasil não vai seguir por mais muito tempo, tendo em vista essa queda acentuada já ocorrida nas últimas semanas. Acredito que em breve o Banco do Brasil deve começar a se estabilizar em alguma região aí. Meu preço médio está em R$ 26,14. Então estou tendo um prejuízo aí de aproximadamente R$ 5,00, né, por ação. Seguindo, Banrisul fechou a semana em alta de 1,66%, cotado a R$ 11,63. Média móvel de 9 períodos virado para cima, indicando uma tendência de alta aqui no papel. Após 4 semanas seguidas de queda no Banrisul, nessa semana o Banrisul conseguiu subir um pouquinho, né, interrompendo a sequência de quedas.
Então, vamos ver se ele nessa semana se inicia aí amanhã, né? Ele consegue evoluir para novas altas ou se de repente ele vai continuar caindo aí para essa região da média móvel de 200 períodos, tá? Meu preço médio está em R$ 10,37. Então, estou tendo um lucro aí de em torno de R$ 1,30 por ação aqui em Banrisul, tá? Vamos seguir de olho. Banrisul, nessa semana agora, se não estou enganado, ele vai pagar alguma coisa de proventos, tá? E aí, assim que eu receber o valor, eu vou postar também aqui no canal os valores que eu vou estar recebendo aqui do banco. Vamos seguir aqui com o Bradesco. Fechou a semana em alta de 2,03%, cotado a R$ 16,62. Ele chegou a romper esse topo aqui da semana do dia 2 de junho, tá? Mas acabou recuando um pouquinho. Existe essa região de resistência, né? Na região aqui dos R$ 17,01, que é uma região de topo anterior. Então vamos ver, acredito que Bradesco ainda vai continuar subindo, né? A tendência é de alta. Se a gente olhar aqui, a média móvel de 9 períodos está virado para cima. E os preços, inclusive, estão bem distantes da média móvel. Com tendência de alta em Bradesco. Meu preço médio está em R$ 11,37. Então, estou lucrando R$ 5,30 mais ou menos por ação aqui em Bradesco, tá? Um lucro realmente excepcional. E vamos seguir com o papel enquanto isso, tá? Seguindo aqui. Banco BMG. Fechou a semana com uma leve queda de 0,27%, cotado a R$ 3,66. Meu preço médio está em R$ 3,85. Então, estou tendo um pequeno prejuízo aí. A média móvel de 9 períodos está virado para baixo, tá indicando uma tendência de queda aqui no papel. Tá? Existe essa região de suporte, tá? Na casa dos R$ 3,60. Vamos torcer para que o Banco BMG não perca, né, essa região de suporte, senão iniciaria uma tendência de queda mais expressiva. Acho que primeiramente esse fundo aqui, na região dos 13,55, e depois a próxima região de suporte seria esse outro fundo anterior aqui na casa dos 13,20, que é mais ou menos também a região da média móvel de 200 períodos. Tá? Então, o Banco BMG a gente tem que ficar de olho aí, porque se perder essa região de suporte, né, pode iniciar uma correção mais significativa. E o Banco ABC Brasil fechou em alta de 1,42%, cotado a R$ 21,36. O papel está com uma tendência de alta, a média móvel de 9 períodos está virado para cima. Está se segurando justamente na região da média móvel de 9 períodos, está funcionando como uma região de suporte. Meu preço médio está em R$ 21,64. Estou tendo um pequeno prejuízo aqui na operação, mas nada muito significativo. Bom, aqui em Banco ABC, aparentemente aqui ele subiu bastante, né? Tem uma oscilada, parece que está gerando uma acumulação aqui. Parece indicar que ele vai dar um estouro aqui para cima, né? Em algum momento nas próximas semanas. Está vendo, né, uma compressão aqui nos preços, mas com viés de alta, né? Então vamos seguir de olho aí, pode ser que o Banco ABC Brasil venha se valorizar aí nas próximas semanas e a gente está posicionado aqui no papel, né? Seguindo aqui para nossa planilha de controle dos ativos, tá? Considerando o fechamento das cotações da sexta-feira,
Estou tendo um prejuízo aqui de 18% em Banco do Brasil, 4% em Banco BMG e 1% em Banco ABC Brasil. E estou tendo um lucro de 46% em Bradesco e 12% em Banrisul. Na questão da rentabilidade, leva em consideração os proventos recebidos pelas empresas durante esse período que eu estou com as ações compradas. Eu estou tendo daí uma rentabilidade de 46% em Bradesco e 14% em Banrisul. E na questão negativa, né, estou tendo uma rentabilidade negativa de 12% em Banco do Brasil, 2% em Banco BMG e 1% em Banco ABC Brasil. No geral, aqui a rentabilidade da carteira está negativa em 4%, tá? O que dá R$ 175 negativos de rentabilidade. Como eu recebi R$ 180 de proventos das empresas nesse período, tá? Eu abato esses R$ 180 do prejuízo acumulado, né, que está em 8%, dá esses R$ 356 aí, abatendo prejuízo com o recebimento dos proventos, eu tenho aqui a rentabilidade, né, R$ 175 estou efetivamente perdendo. Tá? Então, é importante a gente ver aqui que a gente consegue abater cerca de 50% do prejuízo com os proventos pagos pelas empresas. Daí a importância da gente comprar ações de empresas que paguem bons dividendos, né? Porque na medida que a empresa vai tendo prejuízo, a gente vai conseguindo minimizar, né, o prejuízo acumulado através do recebimento dos proventos. E quando as ações sobem, a gente passa a ter lucro, os proventos acabam maximizando o nosso lucro através da valorização da ação e do recebimento dos proventos. Fazendo aqui então o fechamento da semana, tá? O patrimônio da carteira encerrou essa semana com valor de R$ 3.682,89, que dá uma variação negativa de 0,22%, que dá, em termos monetários, né, R$ 8,11 negativos. Ou seja, o patrimônio encolheu R$ 8,11 na comparação com a semana anterior. Tá? Então, não foi uma variação muito significativa, apesar do prejuízo. Tá? O Ibovespa nessa semana caiu 0,07%. Então, nessa semana a gente perdeu para o índice na casa de 0,15%. Tá? Se a gente olhar aqui o histórico das últimas semanas, das últimas 6, 7. Nas últimas 7 semanas, tá? Se a gente olhar aqui, somente na semana do dia 5 de maio e na semana do dia 2 de junho, que a carteira teve uma valorização. Tá? Nas demais semanas, todas no prejuízo. Tá? E além disso, né, nessas semanas que a gente teve uma variação positiva, a carteira foi em função, na semana aqui do dia 2 de junho, né, foi em função dos aportes. Tá? E nessa semana aqui do dia 5 de maio, não se deveu aos aportes porque o aporte foi na semana anterior, né? Então, realmente, se a gente observar o histórico aí das últimas semanas, tá sendo tem sido semanas bem ruins aqui para a carteira do canal, tendo em vista que a carteira está afundando, né? Em função, claro, da performance bastante ruim do Banco do Brasil. E o índice também tem caído, né? Na maioria das semanas também. Porém, a gente não tem conseguido aproveitar isso para bater o índice, né? A carteira tem caído mais que o índice também, se a gente olhar nessa coluna da diferença aqui. Mas eu acredito que essa estratégia, né, que eu estou adotando aí de fazer mais compras em Banco do Brasil, eu fiz nesse mês de junho e pretendo fazer no mês de julho, a gente fazer mais compras no Banco do Brasil, aproveitando essa queda para melhorar meu preço médio, acredito que vai ser uma estratégia interessante, porque quando o Banco do Brasil começar a se recuperar,
tá? E dentro de alguns meses, né, a gente vai ter uma valorização mais expressiva da carteira, tendo em vista que a gente melhorou o nosso preço médio, tá? Então vamos seguir com paciência, com cautela, de olho também, né, nessa semana que vem aí que se inicia, vai ser uma semana, acredito que principalmente na segunda-feira aí meio complicada em relação das questões aí geopolíticas, tá? Mas a longo prazo, médio e longo prazo, as coisas tendem a se estabilizar, os preços vão se acomodar em algum momento e a gente vai começar em algum momento ali na frente voltar a ter lucros, tá? A gente tem que ter resiliência e paciência nesses momentos de oscilação, nesses momentos de prejuízo, como que nós estamos tendo aqui na carteira do canal, porque isso é uma fase que passa, né? Esse momento ruim de prejuízo, de ações caindo. E ali na frente, no caso do Banco do Brasil, né, que é o que tem maior peso aqui na carteira do canal, ali na frente o Banco do Brasil vai voltar a se valorizar, os resultados vão melhorar e a gente vai estar posicionado ainda no Banco do Brasil com preço médio melhor e então a gente vai ter lucros mais expressivos e vão acabar, por conseguinte, né, melhorando aí o resultado da nossa carteira. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.